vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todas e todas. Hoje vamos conversar sobre a construção social e cultural do clima e temos como nossa convidada a professora e pesquisadora Natasha Cíntia Regina Aleixo. Natasha, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser um prazer conversar contigo nesse nosso podcast. Oi, Everton. É um grande prazer também da minha parte. Estou muito satisfeita de participar desse projeto e também estar dialogando junto com vocês da equipe do podcast para a gente conhecer essas abordagens inovadoras, né, abordagens da geografia e de outras ciências afins, e que a gente possa aí ter bastante reflexões, né, interessantes nessa noite de hoje. Tá certo, Natasha. Muito obrigado por aceitar. A gente fica muito feliz em poder te receber hoje aqui. Bom, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da nossa convidada. A Natasha é licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Campo de Ourinhos. Ela é também doutora em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente, é docente da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e atua no Departamento de Geografia e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da instituição. Ela reúne atividades de pesquisa, entre outras áreas, na climatologia geográfica, na geografia do clima, geografia da saúde, bioclimatologia humana, climatologia urbana, climatologia da Amazônia, riscos e vulnerabilidades. Bom, Natasha, o tema da nossa conversa ela é extremamente interessante, como tu disseste, é também uma abordagem inovadora, né? Essa relação entre a dimensão social, cultural e os estudos do clima, né? Em que medida o conhecimento acadêmico da climatologia, aquilo que se faz na universidade, né, está em diálogo com os saberes das populações tradicionais? Bom, então, boa noite a todas e todos que estão nos escutando, né, professor Everton. Então, muito pertinente a sua pergunta, porque realmente a gente tem ainda um diálogo muito escasso com esses saberes tradicionais, né, se assim podemos dizer. E aí, assim, o tema, né, da construção social e cultural dentro desse clima como um fenômeno geográfico, ele parte dessa abordagem da geografia do clima, proposta pelo professor João Lima Santana Neto, né, onde a gente tenta compreender as diferenças, né, em como esse clima socialmente produzido é percebido, vivido, experienciado, né, de forma também bastante distintas nos diferentes lugares, em decorrência também das condições sociais, né, e econômicas das populações. Então, nesse sentido, o professor ele já traz desde o seu resgate da história da climatologia no Brasil, né, que é a sua tese, né, de livre docência, né, que esses conhecimentos dos povos originários, eles não foram incorporados, né, e também trazidos para esse diálogo acadêmico-científico, né, de forma a se integrar, né, e a partir disso a gente poder produzir coproduções, né, que possam, de fato, integrar esse conhecimento popular com esse saber científico produzido na academia por meio da ciência moderna. Tanto que o resgate da história da climatologia no Brasil, e quando a gente começa a falar das características de um determinado tipo climático, ele parte primeiramente, na maioria dos relatos, dos viajantes e naturalistas, né, sem integrar, de fato, o conhecimento desses povos originários que já tinham todo um saber empírico, experienciado, né, e ligado esse saber ao seu cotidiano e às suas práticas, né, às suas atividades rotineiras e sociais, né. Então, a gente precisa avançar nesse diálogo, né, e nessa coprodução, justamente porque esses conhecimentos são conhecimentos próprios, né, que a gente tem que considerar como grandes patrimônios nacionais, né, justamente porque são conhecimentos ancestrais, passados de geração para geração, né, por meio da oralidade, e são conhecimentos produzidos também dentro de uma lógica própria, valorativa, experienciada, né, mas que também
tem experimentações, né, nesse dia a dia, nesse cotidiano, que estão extremamente importantes para a gente depois conseguir, através, né, desses saberes, né, de escutar mais esses saberes e compreender a forma como que eles são produzidos. Esse diálogo ele pode ser intermediado também pela academia, justamente para que a gente possa construir essas articulações e dar respostas a eles no caso das mudanças, das alterações climáticas e também de melhores formas de adaptação. Porque não adianta um modelo mostrando, né, que a temperatura vai aumentar em 4 graus Celsius em 2050, né, para uma dada localidade, se a gente não consegue, de fato, compreender como é que essas adaptações vão se dar de formas diferentes para a população mais vulnerável, né? E isso não só do ponto de vista das diferentes classes sociais, mas também das diferentes culturas, né? Já que o clima e as culturas, elas mudam mutuamente, né? Assim como os saberes também vão sendo modificados. Então, quando a gente fala um pouquinho dessa questão de pensar o clima como uma produção social, mas também cultural, é levar em consideração, né, esses saberes que são importantes de estarem articulados, né? Uma vez que dentro da academia a gente é muito acostumada a comunicar e não dialogar, né? E somos também e vemos todo esse processo de produção da ciência sempre de uma visão eurocêntrica, né? A partir de matrizes de países de culturas dominantes, né? E que essa produção acaba refletindo também várias formas de dominação, né? Dentro da academia e sempre invisibilizando muito esses povos, né? Invisibilizando as desigualdades, né? E que isso hoje a gente vê que se reflete de uma forma que as desigualdades elas parecem naturalizadas muitas vezes na sociedade. Então nós temos que entender que existem outras formas de produzir conhecimento, outras formas de viver também, né? A gente aprende muito com esses povos, né, para além, por exemplo, do capitalismo, que também é uma das formas de dominação. Então, essa construção do clima como uma perspectiva cultural e também social, ela tenta ser dialogada dentro da geografia, né, como tendo um objeto, né, o espaço geográfico e o seu objetivo integrar a dinâmica da sociedade, da natureza dentro da sua complexidade, né, mas também se integrar mais dentro das próprias ciências humanas, né, já que a climatologia ela pode ser estudada por outros profissionais, né, dentro da meteorologia, da arquitetura, né, dentro da agronomia, mas a gente pensar também como é que essa climatologia ela está integrada às nossas categorias de análise geográfica, né, e a partir disso também somar, né, com os outros conhecimentos da própria ciências humanas. Né? Que aí a gente tem historiadores também discutindo, né, o papel do clima, dos discursos entre natureza e civilização, né, que estão intimamente, né, integrados. Por exemplo, quando a gente vai pensar no olhar sobre o clima amazônico, né, o clima equatorial, e o olhar também sobre essas populações, né, também está intimamente ligada a um olhar antropológico de uma etnoclimatologia, né, que tem sido também bastante discutida, uma etnoastronomia, né? Então, é tentar dialogar mais dentro das ciências humanas, porque a climatologia, durante muito tempo, ela saiu, né, para buscar parcerias dentro das geociências, mas a gente tem que entender o clima não só como um fenômeno físico, mas sim como uma produção social e também cultural, né? E para isso esse diálogo com as demais ciências humanas é extremamente pertinente, né? Não que a meteorologia, né, enfim, a geologia não possa se integrar na nossa análise do conhecimento, né? Mas é também avançar nessa análise no intuito de realmente trazer uma relação sociedade e natureza, né, de forma integradora e também conflituosa, que é o que de fato a gente encontra na realidade, né? Mas sabes, Natasha, que a tua fala me faz pensar muitas coisas, assim, né? A primeira delas é os livros clássicos de geografia que, em alguma medida, trazem, de fato, né, o relato dos viajantes como o primeiro conhecimento, os primeiros registros com relação a um determinado tema, né? O quanto que tu problematiza isso, né?
e o papel do eurocentrismo, né, como um elemento importante, né, dentro dessa relação diferente, né, que tu disseste, né, do comunicar versus dialogar ou estabelecer uma relação, né. Na tua opinião, assim, por que conhecimentos como, por exemplo, dos indígenas, né, dentro do contexto amazônico, né, mas talvez os ribeirinhos, enfim, outros, né, são invisibilizados pela comunidade acadêmica, assim? O eurocentrismo talvez seja um elemento, assim? Bom, com relação a essas invisibilidades, né, elas estão atreladas à própria constituição da ciência moderna, né, onde nós tivemos separação entre as ciências da natureza, da sociedade, esses ramos disciplinares que se colocam, né, e aí gerando dicotomias, né, entre natureza e cultura, por exemplo, né, como coisas separadas, né, como objetos separados para a gente entender, mas na realidade não só dos povos originários, né, das comunidades tradicionais, como no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as nossas experiências, elas não são separadas, né? Então, quando a gente fala de tempo e de clima, né, o tempo, aquilo que a gente vive, e o clima enquanto uma ideia, né, que a gente tem sobre as condições, né, que a gente, habituais que a gente vivencia, né, essas relações, elas não estão separadas da natureza com o nosso cotidiano social, né? Então, um dos problemas dessa invisibilidade talvez seja essa fragmentação que a gente tem no âmbito da produção do conhecimento científico, mas também ela está articulada, como o próprio professor Boaventura de Souza Santos coloca, né, ao colonialismo do saber e o colonialismo do poder, né? Então, ele é muito enfático, né, quando ele afirma que nós não deixamos, né, de ser colonizados pela independência, né? Porque esse colonialismo do saber, ele está intimamente arraigado à produção científica na academia, né? Justamente porque essa produção acaba considerando apenas a racionalidade, a objetividade, o teste de hipóteses como formas concretas e reais de compreender o mundo, né? E a gente acaba minimizando, inferiorizando outros tipos de saberes, como esses conhecimentos dos povos originários, que tem outra lógica de construção, mas são tão importantes quanto o saber que a gente tem na academia, né? E a gente vê isso sendo reproduzido até mesmo na forma como a gente estrutura as disciplinas dentro da universidade, já com um plano de ensino pronto, né? Sem partir, né, daquilo que de fato os alunos querem aprender dentro desses temas, né? Então, são formas que a gente tem que avançar para tentar desconstruir essa colonialidade do saber e essas formas de dominação que estão extremamente articuladas, né? O colonialismo, o próprio capitalismo, que também para ele é muito bom separar natureza de sociedade, né? Porque a gente acaba tendo uma visão muito restrita da questão das mudanças climáticas, né? São questões intimamente ligadas ao modo de produção capitalista, como ele se apropria da natureza, né? E se reproduz, e também muito atrelada à questão do próprio patriarcado, né, como uma outra forma de dominação. Então, essas formas de dominação, elas estão extremamente articuladas. Hoje, na academia, a gente tem vários autores tentando desconstruir essas lógicas de dominação, né? A resistência ela ainda está muito fragmentada, mas a gente tem um grande avanço já sobre isso, né? De pesquisas a respeito antirracistas, né? Com esse viés também contra essas formas de dominação anticoloniais, né? Ou decoloniais, né? Como se colocam. E são necessários, né, saberes muito necessários para que a gente possa, de fato, né, construir um conhecimento de uma totalidade que possa, né, subsidiar respostas tanto do planejamento como de melhor organização das práticas nessas comunidades. A universidade, ela deveria ser um espaço aberto para todos os campos do conhecimento, né, seja o conhecimento acadêmico, seja esse conhecimento popular, seja para diálogo também com conhecimentos filosóficos, né, e religiosos também. Então, são vários tipos de conhecimento que a universidade ela tem espaço para que sejam dialogados, né,
para que a gente possa, de fato, avançar e entender melhor essa complexidade que se coloca, né, nas relações espaciais e temporalmente, tá? Porque a gente não vai formar só um técnico, né, dentro da universidade. Nós estamos formando um profissional, estamos formando um cientista, estamos formando um cidadão, né? Então, isso tudo é importante para que essa formação, de fato, seja uma formação de qualidade. É um ponto extremamente desafiador, né? O estabelecimento dessas relações de diálogos entre diferentes conhecimentos, né? É muito complicado, Everton, porque talvez nas nossas formações nós não tivéssemos, né, esse horizonte, esse olhar, né? Então, para nós, começar das bases para construir geografias mais plurais, né, é sempre um desafio, né? Mas são bases hoje que a gente não pode mais deixar de lado e invisibilizadas, né? A gente tem que tentar torná-las cada vez mais visíveis, tentar trazê-los não só para a universidade, né, para dialogar conosco, mas também irmos nas comunidades, né, buscar esse diálogo com as lideranças, né, se aproximar mais. Muitas vezes as pessoas têm medo de chegar dentro da universidade, né? Eu falo até mesmo com meus vizinhos, olha, eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas, vocês já foram lá? Não, eu posso entrar lá? Pode, é uma universidade pública, a gente tem vários eventos de extensão, toda a comunidade é convidada, né? Então aquilo pertence a vocês também. Independente de vocês estarem matriculados ou não na universidade, é um espaço de vocês, né, para participarem dessas atividades. Os muros da universidade nem sempre são materiais, assim, né, são simbólicos, estão em outra dimensão, às vezes, assim, né, nessas relações, enfim. E Natasha, como nós podemos construir pontes entre esses conhecimentos que têm perfis, características diferentes, né? Ou seja, como a gente pode, de que maneira nós poderíamos trazer a cultura, o saber popular para dentro da ciência geográfica e, ao mesmo tempo, como a gente poderia, talvez, levar a climatologia para o cotidiano das comunidades, enfim, das populações, né? Então, Everton, nós temos tentar trabalhar um pouco mais, né, dentro dessa perspectiva de não entender o clima apenas como um fenômeno físico, se afastar, não por completo, né, dos procedimentos de investigação mais quantitativo, mas também conhecer e tentar se aproximar cada vez mais de pesquisas do tipo qualitativa, onde de fato nos permitem que esse diálogo seja feito em profundidade, né, com esses povos e essas comunidades tradicionais, tá? Algumas experiências, né, no caso da realidade amazônica, que já trouxeram elementos muito salutares para a gente pensar essa relação, né? Do ponto de vista da etnoastronomia e climatologia, compreender que as constelações, elas são lidas de forma diferente, né, por esses povos, né? Não é apenas as constelações por meio da ligação das estrelas, mas também das visões mais claras, das áreas mais escuras e claras do céu, né? E a partir disso, eles têm nomenclaturas próprias, né, referentes à fauna e à flora ali daquele ambiente amazônico, né? Por exemplo, o Cruzeiro do Sul, dentro daquela denominação grega, para eles é a constelação da iluminação da jararaca, né? E quando ela aparece no céu, ela é representativa do início do período chuvoso. E conforme vai passando as semanas, nós vamos tendo a constituição do corpo, né, da jararaca e, por fim, do rabo redondo da jararaca. Que aí sim, a partir desse período mais chuvoso, onde as chuvas são mais frequentes e mais volumosas, nós vamos tendo também um aumento do nível dos rios, né? E aí nós vamos tendo posteriormente as primeiras cheias, né? Então, esse conhecimento dos povos originários com relação a essa forma de olhar e de fazer essa leitura e produzir esse conhecimento a partir
né, dessa observação astronômica é uma forma própria, né? E para que a gente possa estabelecer essas pontes, metodologias de fato qualitativas, elas são muito importantes, né? Para que a gente possa ter um contato com a comunidade sentir confiança, né? De dialogar conosco. E aí o pesquisador, no caso, né, da climatologia, é um outro desafio, porque nós somos acostumados não só a trabalhar em laboratório, como a falar muito e escutar pouco. E nós, quando vamos para a comunidade, a gente tem que escutar bastante, ficar quieto, né? E deixar que eles nos mostrem como que eles produzem esse conhecimento, né? Porque aquilo, por exemplo, quando eu trabalho com evento climático extremo, né? Uma chuva intensa, ou mesmo aquela acima da média, que pode ser considerado um evento extremo, né? Para nós, né, a partir daquela análise estatística descritiva, é um evento extremo, mas é para eles. O que seria um evento extremo para eles? Né? Uhum. E aí ver essa heterogeneidade presente na nossa sociodiversidade, porque um evento extremo pode ser diferente para uma comunidade rural, no caso dos camponeses, né, e também para uma comunidade ribeirinha, que tem uma outra relação com a água. Né? Então, compreender toda essa diversidade, ela é importante, né? Já que esse clima é sentido e percebido de forma distinta, né, por essas populações. Então, o Mike Hume, ele também é bastante pioneiro, né, em trazer essa presença, né, das condições de mudança que são mútuas, né? Não só entre o tempo e o entendimento da ideia de clima por parte desses povos e comunidades tradicionais em cada lugar do planeta, né? Mas também que isso está atrelado a essas diferentes culturas, né? Então, quando a gente fala de eventos extremos, não adianta eu, dentro do meu laboratório, estabelecer uma linha de base, porque essa linha de base vai ser diferente, né? Para cada população, de acordo com a relação que ela tem com o tempo e o clima no seu cotidiano. Né? E aí a gente percebe que essas linhas de base, no caso das mudanças climáticas, muitas vezes, então quando a gente chega falando, olha, um aumento de tantos graus de temperatura, isso parece um pouco abstrato, as pessoas não se reconhecem nisso, né? Então, é justamente entender, né, quais são os motivos, as ações, os estímulos que estão por trás dessa relação que eles têm com o tempo e o clima, para a gente pensar em formas de adaptação mais integradas com aquilo que de fato se vivencia naquelas diferentes realidades, né? Então, esses estudos, né, que têm sido feitos no Amazonas já mostraram como esse conhecimento, por exemplo, da chegada da friagem, né, para os povos indígenas no Alto Rio Negro, é a chegada do Aru. Né? A chegada do Aru simboliza a chegada da friagem. Né? Então, o Aru representa, né, uma entidade que, no caso, seria um rapaz, né, que percorre com a sua canoa e com o seu remo, né, o Rio Negro, e conforme ele balança o remo, as condições do tempo vão mudando. Né? Vai aparecendo um vento muito mais ameno, mais leve, mais frio, né? E vai caindo uma garoa constante, as temperaturas baixam de uma hora para outra, né? Ou seja, de um dia para outro, às vezes a gente chega a 10 a 15 graus de amplitude térmica pela chegada da friagem, mas para os povos indígenas é a chegada do Aru. E existem várias narrativas desses povos que representam a chegada do Aru. Isso para o povo Banil é uma coisa, para os Dessanos é outra, para os Ticunas é outra, e nessas narrativas, né, históricas, né, a partir que é passada pelos ancestrais de geração a geração, algumas delas têm muitas similaridades, né, e algumas diferenças, mas muitas similaridades com relação à representação do Aru, né? Então, isso é extremamente importante, porque cada vez que a gente for pensar em construir pontes, a gente tem que levar em conta essa diversidade dos povos indígenas que a gente tem em todo o nosso país, né, que vão ter conhecimentos próprios com relação às questões astronômicas que estão ligadas também à sua sazonalidade, organização dessas atividades de caça, de pesca, né, de produção agrícola, de colheita, né, dos produtos da floresta. Então, cada um vai lidar com isso de forma diferente.
E é por isso que a gente tem que considerar, né, todos esses elementos da nossa sociodiversidade e esses conhecimentos como patrimônios, que ainda não foram reconhecidos, né, no âmbito das instituições, mas que são patrimônios, né, sem dúvida, da nossa realidade. Não só o conhecimento científico da academia é um patrimônio para a humanidade, mas o conhecimento, né, desses povos originários também, né, deve ser reconhecida pela nossa legislação. Nossa, Natasha, que abordagem interessante e de fato, como tu disseste no começo, inovadora, assim, né? Eu gostaria de saber, e acho que todos que estão nos escutando, gostaria de saber um pouquinho mais sobre a tua experiência de pesquisa a respeito da Amazônia e também um pouco dessa relação, né, com as comunidades, enfim. Acho que os relatos que tu nos apresentou agora aqui são muito interessantes, né? Eu gostaria de saber se tu poderia nos contar um pouquinho mais da tua trajetória, enfim, desses diálogos que tu vem estabelecendo. Sim, Everton. Na verdade, há 7 anos, né, eu atuo no estado do Amazonas, no interior, né, trabalhei no interior, agora na capital, e no primeiro momento, né, eu aprendi, né, sobre o clima da região amazônica, né, porque minha formação foi toda no sudeste, né, do Brasil. E ao chegar, então, essas leituras, né, por parte dos meteorologistas, de todo o conhecimento produzido, né, tanto por físicos como por outros colegas da meteorologia, da geologia, foram extremamente importantes para compreender as bases, né, físicas desse clima da Amazônia, né? Mas ao longo da minha trajetória, né, eu verificava muitos alunos trazendo relatos, né, durante as aulas, né, e colocando questões muito interessantes que me faziam pensar um pouco fora, né, daquilo que já estava sendo produzido. E em uma das disciplinas, que foi Diagnóstico Ambiental e Ação Participante, né, nós produzimos, né, uma das primeiras pesquisa participante numa comunidade rural, né, no caso de Manaus, eu e a professora Ivani Ferreira de Faria, que era uma professora também, agora já aposentada, né, que ajudou na constituição do curso de licenciatura indígena da UFAM. Né? E sabendo que eu trabalhava com climatologia, né, eu falei, olha, eu quero fazer um resgate histórico do clima no estado do Amazonas. Aí ela já falou, olha, então você tem que começar pelos povos originários. Eu falei, realmente, mas eu nem sei começar, porque eu não tenho material para começar, né? É um trabalho de base. E aí eu tive contato com alguns textos produzidos, né, pelo Laboratório da Bucuri durante o curso de licenciatura indígena, que estavam, né, no idioma baniwa, então não consegui ler nesse primeiro momento, mas consegui falar com alguns estudantes sobre esses estudos que eles produziram, que eram sobre os sinalizadores do tempo, né? Então, a partir desse conhecimento, né, astronômico, eles geravam calendários, né, do tempo, onde a partir da sazonalidade, né, em períodos mensais, eles colocavam as atividades que eram executadas, né, dentro daquela comunidade. E aquele conhecimento, ele era um conhecimento herdado, né, dos seus ancestrais, né, passado por meio dessa oralidade. No entanto, nos últimos anos, né, principalmente os mais velhos, eles percebiam que esse calendário ele estava sendo modificado. Então, eles verificavam as alterações tanto na temperatura, porque cada vez mais eles tinham que sair mais cedo para o roçado, porque chegava num determinado horário do dia, eles não aguentavam mais trabalhar devido ao aumento da temperatura e o desconforto térmico gerado, né? Então, eles estavam tendo que sair mais cedo, né, para o roçado. E aí, os povos indígenas, no caso do município de Coari, relatavam também que o rio onde eles tomavam banho, né, ele tinha esquentado muitas águas nos últimos anos. Então, eles não conseguiam mais tomar banho durante os dias, né, durante o período do dia. Eles tinham que começar a tomar banho durante a noite, né, apenas durante a noite, porque a água estava muito quente, não ajudava a refrescar, né? E aí nós começamos a nos perguntar, né, como é que a gente produz pesquisa dentro da universidade? Porque a gente produz o nosso problema dentro de um laboratório, a partir de várias leituras que a gente estabelece, né,
com autores que já discutiram o tema, enfim, em outras realidades também. Então, por que a gente não parte dos nossos problemas para entender essa realidade e com demandas que a gente tem, né, para ajudar esses povos e essas comunidades a enfrentar esses momentos de alteração em que o próprio calendário e organização das suas práticas tem sido modificado por conta dessas alterações, e aí alterações não só na escala local, mas regional e também global, né? E aí nós começamos, então, esse processo de nos aproximar um pouco mais dessas leituras, né, da antropologia, da história, né, para compreender mais o clima da região amazônica. E nessa comunidade, no caso, que nós começamos esse primeiro trabalho, foi extremamente interessante, porque uma das colocações da nossa primeira reunião com a comunidade, com as lideranças, tinha em torno de 20 pessoas, né, foi que os processos erosivos do tipo Vossoroka eram, do ponto de vista ambiental, um dos maiores problemas ali na comunidade, né? Nós chegamos a detectar cerca de 5 vossorocas naquela área. Porém, no meio dessa reunião, né, começou a cair uma chuva bastante intensa, e o telhado, né, do local onde a gente estava era um telhado de alumínio. Então, imagina uma chuva intensa, um telhado de alumínio muito forte, né, o barulho. Então, nós paramos, né? Paramos a conversa com a comunidade, né? E tinha algumas senhoras, né, sentadas, e elas falavam pouco, né, que até uma característica dessas formas de dominação, né, esse espaço da fala da mulher ser bem reduzido nas práticas. Então, os homens falavam bastante dos problemas da comunidade para nós, e as mulheres ficavam mais quietas. E aí eu me sentei do lado delas, e uma delas comentou assim: nossa, eu devia ter falado para o meu filho colocar as bacias para fora. E em nenhum momento o problema de abastecimento de água tinha sido colocado, né? Aí eu falei: por que vocês coletam essa água da chuva? Sim, a gente não chega água aqui na comunidade. Então, quando chove, a gente tem que retirar as bacias para fora para conseguir acumular essa água para a gente usar no outro dia. E aí, assim, eu falei, então esse é um problema, mas era um problema que nenhum falou durante a reunião, né? Que só foi numa conversa, né, mais informal, naquele momento que nós estávamos esperando, né, o barulho, né, das gotas de chuva parar nesse telhado de alumínio, que isso foi colocado, né, mas é uma questão que realmente nos traz essa indagação do clima como uma construção social, da forma como ele é percebido diferente, né, em decorrência dessas classes sociais, né, e também culturalmente. E aí nós verificamos, no caso, que existia até mesmo nessa comunidade uma milícia da água que não tinha sido falada naquela reunião, justamente, né, porque tem certas coisas, quando a gente faz o grupo focal, acabam passando, né, de forma mais subliminares, justamente pelo risco que se corre, né, o problema mesmo da segurança dos moradores. E aí depois, voltando na comunidade algumas vezes, né, conversando de forma mais próxima com os moradores, nós descobrimos também essa relação. E é uma comunidade rural, né, na terra firme, próxima a Manaus, mas que é uma relação também diferente quando eu falo de uma chuva intensa, no caso, para aquelas populações ribeirinhas, né, para essas comunidades ribeirinhas. Então, elas observam esse fenômeno de forma diferente. Tem outros tipos de análise, no caso dessa integração entre chuva e regime hidrológico, né? E esses conhecimentos são tão interessantes, né? Recentemente teve um trabalho, uma tese de doutorado no CCA, foi da Mônica Vasconcelos, que ela trouxe um pouco dessas percepções, né, desses moradores nas áreas ribeirinhas. Então, por exemplo, quando chega o dia de Todos os Santos, né, eles falam, olha, se não começar, né, a baixar o rio, né, nesse dia, porque a gente vai ter um extremo, né, de seca fluvial, no caso aí seria uma vazante, né, mas eles chamam de seca fluvial. Então, esses conhecimentos estão ligados a essas experiências de vida e são importantes, não só aquele conhecimento da régua que tem no rio, que vê o nível do rio, mas esse conhecimento que eles têm empírico nessas experiências vividas, né, para a gente entender de forma mais clara os fenômenos e poder, a partir disso, avançar
né, nessa construção de pontes entre o que a academia pode ajudar e ajudá-los, né, a partir do nosso tipo de produção de conhecimento e aquilo que eles também nos trazem, que são, de fato, muito importantes de serem visibilizados cada vez mais. Nossa, dona Natasha, muito, muito interessante a abordagem e também as problemáticas, a própria pesquisa que vocês estão construindo, assim, muito interessante. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso podcast, nos nossos últimos momentos de conversa, assim. E, bom, Natasha, eu gostaria de colocar uma questão que nós colocamos para todos os nossos convidados, sempre como última questão, né? Que é a indicação de leituras, de referências, enfim, de dicas para todos aqueles que gostariam de iniciar em estudos, em leituras, enfim, sobre a temática do nosso podcast, do nosso programa. Então é isso que eu gostaria de colocar como última questão da nossa conversa. Quais referências tu poderias nos indicar? Bom, então, Everton, olha, tem bastante coisa interessante, né? Mas como indicação, né? Vou falar um pouquinho da obra do professor João Lima Santana Neto, né? Ele já traz alguns elementos, né, sobre essa escassez, né, da produção dentro da climatologia geográfica, que incorpore essas diferentes perspectivas culturais de se compreender, se experienciar e se conviver com o clima, né? Mas também uma outra obra dele, né, que a gente parte dela, da geografia do clima, né? A construção da geografia do clima, que foi um artigo publicado em 2001, né, que é uma geografia do clima, uma nova razão para um novo conhecimento, né, um artigo publicado em 2001, e também tem outras publicações dele a respeito da proposta da geografia do clima, entendendo o clima, então, como uma construção social, né, em 2008, na revista da Ampeg, né, e em 2011, 2012, na revista Revista Brasileira de Climatologia, né? Mas dentro dessa perspectiva também da climatologia cultural, para aqueles que se interessarem, tem um professor, o Hugo Romero, do Chile, né, que tem um artigo também publicado na Revista Brasileira de Climatologia, tá? E ele já tem feito também um trabalho com os povos, né, indígenas no deserto do Atacama, na região do Salar. O professor publicou, né, esse trabalho, já trazendo alguns elementos extremamente importantes para a gente entender esse processo de adaptação e como é que esses modelos, quando a gente fala de mudança climática, eles carecem de uma especificidade geográfica, né, para a gente pensar essa adaptação para essas comunidades, no caso, tradicionais, né, que não se veem dentro desses modelos, tá? Então, eu acho que é uma outra referência interessante é a geografia física crítica, topoclimatologia andina e o extrativismo mineiro no Salar de Atacama, né? É o artigo que o professor Hugo Romero já nos trouxe e provocando também pelo avanço dessa climatologia cultural. E também do Mike Hume, né, que é extremamente importante, acabei citando um pouquinho ele aqui, né, que é Clima e Cultura, e também tem um outro livro dele que está disponível, né, para download, que é Explorando as Mudanças Climáticas através da Ciência e Sociedade, né, e ele traz alguns capítulos específicos para falar um pouco dessa relação sobre clima e cultura e políticas públicas também, né? Bem interessante. Então, acho que seriam esses três autores, né, a princípio, né, o professor João Lima Santana Neto, o professor Hugo Romero e o Mike Hume, né, que é um britânico. Então, mas outros textos, né, talvez vocês encontrem na parte de antropologia do clima, que são bem interessantes também para a gente conseguir, né, contextualizar o papel dessas diferentes culturas e os seus saberes com relação ao tempo e o clima de vários locais, né, no caso. Acho que tem uma outra referência que é a professora Natasha Leixo também, né? Sobre o tema. A gente está tentando começar, né, uma produção de materiais também a partir desses estudos que a gente tem feito no Amazonas, né? Tem um capítulo que vai ser publicado na obra organizada pelo professor João Lima Santana Neto, né? Vai ser publicado esse ano, que é um
um capítulo denominado Temos Nosso Próprio Tempo, Desafios e Perspectivas da Construção Social e Cultural do Clima na Amazônia, né? Ele está inserido nesse livro, organizado pelo João, Clima, Sociedade e Território, e vai ser lançado esse ano, né? A pandemia, infelizmente, né, impossibilitou que a gente pudesse avançar, né, nessas pesquisas também, porque necessitam de trabalho de campo, necessita dessa organização dos grupos focais, né, desse diálogo mais próximo com a comunidade, né, mas tem algumas orientações de mestrado em andamento e a gente espera que assim que tivermos menos risco, né, de poder avançar nesse sentido, a gente possa, de fato, realizar esses trabalhos de campo nas comunidades, né, no Amazonas. Bom, Natasha, gostaria de te agradecer por, né, ter aceito o convite e ter nos trazido assim, uma discussão muito interessante, bem inovadora, né? E que tenho certeza que, enfim, me provocou e certamente provocou todos os que nos escutam, né? Através do podcast, das nossas redes digitais, né? Então, Natasha, eu gostaria de te agradecer, parabéns pelo trabalho que tu vens desenvolvendo. Everton, muito obrigada, eu que agradeço, né, a atenção de vocês, o convite também para participar desse projeto, e fico extremamente satisfeita de poder estar hoje, né, contribuindo e dialogando com vocês. Espero que outros alunos também se interessem, né, por essa temática. Estou à disposição, tá? Por e-mail, enfim, meu e-mail tá em alguns artigos, né, que é bem fácil de encontrar, mas é natachaleixo@ufam.edu.br, tá? E gostaria de deixar uma mensagem, né, para que os alunos não desanimem. Nós estamos numa fase um pouco difícil, né, um pouco não, bastante difícil, né, mas esse é um momento que a gente pode aproveitar para nos preparar, fazer as nossas leituras, aproveitar para a gente conhecer diferentes perspectivas de análise, não só dentro da geografia, mas de outras ciências, né, e também de outros tipos de conhecimento, porque a gente não vai deixar de lutar, né, sempre por um mundo cada vez mais justo, por uma sociedade democrática, né, que busque, de fato, né, condições de maior equidade para todos, né, e mesmo nesse momento que está difícil a gente se manifestar, muitas vezes, contra políticas, né, que causam ainda mais iniquidades, né, e potencializam, agravam, né, essas desigualdades que estão aí materializadas, né, nos espaços vividos, né, a gente vai conseguir, com bastante esperança e muita coragem, superar essas realidades, né. Então, vamos aproveitar esse momento para nos preparar, porque a luta, ela continua. Tá? Um grande abraço para todos que estão nos escutando, para os professores, né, do curso de Geografia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Tenho muito carinho por muitos colegas que trabalham aí, né? Espero que em breve a gente possa de fato se encontrar, né, e socializar, né, diminuindo essa distância física. Tá? Um abração para todos vocês. Muito obrigado, Natasha. Em breve teremos condições aí, certamente vamos nos encontrar, confraternizar, enfim, né? Bom, o nosso episódio de hoje fica por aqui e em breve apresentaremos mais um diálogo do podcast Sem Fronteira.